Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que parece roteiro de filme, uma praga misteriosa, uma cientista genial e uma corrida contra o tempo para salvar um dos maiores tesouros do Brasil. É a história do nosso ouro verde, a laranja. Imagina o cenário. Final dos anos 80. Os laranjais brasileiros, que sustentam uma indústria bilionária, começam a adoecer. Do nada, as folhas ficam amareladas, as laranjas nascem pequenas, duras, completamente imprestáveis. Um desastre silencioso estava se espalhando. E aí o que fazer? A economia de um país, milhares de empregos, a reputação do Brasil como o maior produtor de suco de laranja do mundo, tudo isso estava em risco. Era preciso uma resposta, e rápido. O caso virou uma verdadeira investigação de detetive. Então vamos lá, vamos entender direitinho o tamanho dessa ameaça. Porque não era só uma doença, era um risco real a um dos pilares da nossa economia. Para a gente ter uma noção, 60% do suco de laranja consumido no mundo vem do Brasil. Pensa assim, a cada 5 copos de suco bebidos no planeta, 3 são nossos. Esse domínio todo é que estava por um fio. E por trás dos números, claro, tem gente. A gente está falando de mais de 400 mil empregos que dependiam desses pomares. Para milhares de famílias, a citricultura era a principal fonte de renda, era o que garantia o sustento. E o pior é que a doença, que ganhou o apelido de amarelinho, se espalhava muito rápido. E o grande vetor do crime, o cúmplice, era esse inseto aqui, a cigarrinha. Ela picava uma planta doente e levava a bactéria para uma planta saudável. Controlar isso era um desafio gigantesco. E como em toda boa história de mistério, o caso precisava de um investigador à altura. E é aí que entra em cena uma figura simplesmente fantástica, a nossa detetive dos pomares. Essa é Vitória Rossetti. Gente, uma pioneira com P maiúsculo. Em 1937, ela se tornou a primeira mulher engenheira agrônoma formada em São Paulo. Com décadas de experiência, ela tinha um olhar treinado. Foi ela quem, lá em 87, identificou os primeiros sintomas estranhos. E depois de anos de pesquisa, em 93, ela bateu o martelo. A culpada era uma bactéria, a Xylella fastidiosa. O nome técnico que a Vitória deu para a doença foi clorose variegada dos citros, a CVC. E olha só a diferença que ela faz. De um lado, um pomar saudável, verdinho, com frutos bonitos. Do outro, o pomar com amarelinho, as folhas manchadas, os frutos pequenos, duros. A planta inteira vai secando, definhando até morrer. Ok, agora eles sabiam o nome do inimigo. Mas isso era só o começo. Para vencer a guerra, era preciso conhecer essa bactéria por dentro, decifrar cada um dos seus segredos. O jeito que a Xylella ataca é bem engenhoso. Ela entra no sistema circulatório da planta, nas veias por onde passam a água e os nutrientes. Lá dentro, ela se multiplica e forma uma espécie de gosma, um biofilme que vai entupindo tudo. É como se as artérias da laranjeira ficassem obstruídas. A planta morre de fome e de sede, de dentro para fora. Foi aí que os cientistas brasileiros tiveram uma ideia muito audaciosa. Vamos fazer um mapeamento genético completo da bactéria. Pensa que é como conseguir um manual de instruções detalhado do inimigo para achar um ponto fraco. Era uma tarefa que nunca tinha sido feita por uma praga de planta em lugar nenhum do mundo. Só que tinha um problema. O Brasil não tinha um supercentro de sequenciamento. A solução? Criatividade. Foi criada a rede ONSA, um laboratório virtual. 35 laboratórios de São Paulo trabalharam juntos, numa espécie de linha de montagem. Cada um fazia um pedacinho e uma equipe central juntava as peças do quebra-cabeça. E o mais incrível, tudo isso conectado pela internet discada da época. E essa ideia da rede colaborativa foi, simplesmente, o pulo do gato. Foi o jeito brasileiro de superar a falta de estrutura e fazer ciência de ponta, competindo de igual para igual com qualquer país do mundo. E todo esse esforço, toda essa criatividade levou a um resultado que não foi nada menos que espetacular. Um momento que mudou a história da ciência brasileira para sempre. O resultado foi esse aqui. O mapeamento de quase 2.700.000 pares de bases do DNA da bactéria. E detalhe, o trabalho foi tão bem feito que eles terminaram 4 meses antes do prazo. Foi uma verdadeira superação tecnológica. E quando o manual de instruções ficou pronto, vieram as surpresas. 40% dos genes da Xylella eram totalmente novos para a ciência. Ninguém nunca tinha visto nada parecido. E mais, 10% dos genes se pareciam com os de bactérias que atacam animais, o que abriu um novo campo de pesquisa.
E aí veio a consagração, o reconhecimento máximo. Em julho do ano 2000, a pesquisa brasileira estampou a capa da Nature, a revista científica mais importante do mundo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Era a ciência brasileira dizendo para o planeta: chegamos. A revista The Economist resumiu o momento perfeitamente com essa manchete: samba, futebol e genômica. Pois é, o Brasil mostrava que, além dos nossos talentos conhecidos, a gente também tinha cérebro para fazer ciência de altíssimo nível. Mas, e na prática? O que todo esse conhecimento significou para os laranjais, para a economia e para o futuro da ciência no Brasil? Qual foi o verdadeiro legado desse projeto? Bom, o conhecimento do genoma virou ação no campo. Os cientistas criaram um plano de manejo super eficiente: produzir mudas em viveiros protegidos, podar os galhos doentes para conter a bactéria e, claro, um controle rigoroso da cigarrinha. A citricultura brasileira se transformou, virou um modelo de vigilância e tecnologia. E os resultados falam por si. Os 400 mil empregos foram salvos. A liderança mundial, com 60% do mercado, foi mantida. E o Brasil se consolidou de vez como uma referência global em biotecnologia. O investimento na ciência teve um retorno que não tem preço. E não parou por aí. O sucesso do projeto Chilela deu uma confiança enorme para a comunidade científica, que partiu para outros desafios, como mapear o genoma da cana-de-açúcar e até mesmo ajudar a desvendar o genoma do câncer. Um projeto puxou o outro. Essa história da Victor Rossetti e do Projeto Genoma mostra o poder da ciência, da colaboração e da coragem. Mostra que o Brasil pode, sim, resolver seus grandes problemas. E fica a pergunta no ar: quem vai seguir esses passos? Quem será a próxima pessoa a usar a ciência para transformar o futuro do nosso país?